Olá, seja bem-vindo à TV Estadão. Eu estou ao vivo com o jornalista Roberto Godoy, especialista na área militar. E a gente vai falar sobre o anúncio do governo federal. Enfim, depois de quase 2 décadas desde que o projeto foi lançado, a aeronáutica fechou um acordo, ainda falta negociações, mas já decidiu qual vai ser o fornecedor de 36 aviões de caça para a aeronáutica brasileira. A escolhida foi a marca sueca Saab, o modelo Gripen, que vai ser desenvolvido em parceria com os técnicos, com a aeronáutica brasileira. O valor do negócio deve chegar a aproximadamente 4 bilhões e meio de dólares, que devem ser negociados, devem ser custeados até 2023. O projeto FX, como o Godoy vai explicar aqui para a gente, vem desde o início, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passou pelo governo Lula e agora, no fim do 3º ano do mandato da presidente Dilma Rousseff, o governo brasileiro toma a sua decisão e escolhe o modelo sueco, em detrimento dos modelos americanos, que seriam fornecidos pela Boeing, ou dos franceses, que seriam fornecidos pela Rafale, o modelo Rafale, que seria fornecido pela Dassault. Roberto Godoy, boa noite. Boa noite, Yuri. Bom, explique para os nossos espectadores a grande vantagem, quais são os prós e os contras dessa escolha pelo modelo sueco. Olha só, Yuri, a grande vantagem é que é o melhor negócio que se pode fazer nesse momento. Vamos falar dos outros, vamos falar dos três. Os 3 concorrentes, em tese, podem cumprir a missão, a que se pretende, que é um caça de múltiplo emprego, de alta tecnologia, capaz de cumprir missões de superioridade aérea. Quais são essas missões? Interceptação, por exemplo, ataques estratégicos. São caças para serem os topo de linha. Para serem os top de linha. Quer dizer, eles cumprirão, tanto que o primeiro lote são tão estratégicos que o primeiro lote vai se destinar ao primeiro grupo de defesa aérea que fica na base de Anápolis, que desativa seus Mirage 2000, que são aviões com 30 anos de uso, né, mais ou menos, na noite do dia 31 de dezembro próximo. Então, qual é a missão principal deles? Defender o núcleo do poder, Brasília e também alguns outros alvos que poderíamos considerar de alvos estratégicos, em São Paulo, em algumas outras regiões assim, mas principalmente, prioritariamente, Brasília. Né? Bom, esse lote de 36 aviões vai ser o primeiro de uma longa família que se pretende, que apenas de acordo com o plano desse momento da Força Aérea, pode chegar a 124 aviões. No longo prazo, esses aviões feitos no Brasil, e adotando uma política de emprego de equipamento que é muito moderno. Ou seja, você tem um mesmo avião sobre o qual você põe uma roupagem para missões específicas, não como hoje, em que você tem que ter aviões de caça para missões estritamente de caça. Você tem que ter, que é o caso hoje, por exemplo, dos Mirage, que vão ser desativados, dos F-5M, aqui da Força Aérea Brasileira. Aviões para ataque de precisão de longo curso, que são os AMX. Aviões para ataque, para proteção de fronteiras. Quer dizer, o modelo sueco é mais versátil. O modelo sueco já pode vai adaptá-lo. Todos eles, na verdade, poderiam. A ideia da Força Aérea era trabalhar com qualquer dos 3 nesse sentido. Assim, o projeto X2 previa que o modelo fosse de múltiplo emprego. Bem, no caso do Gripen, uma das vantagens é que ele está em desenvolvimento. Isso foi apontado como um fator negativo pelos concorrentes. O avião não existe, o avião é um protótipo. Na verdade, os protótipos estão em desenvolvimento, estão em voo. Mais da metade do projeto, se a gente pudesse olhar a medida não é tão simples assim, mas para a compreensão mais facilitada. Se a gente pudesse olhar para o projeto como um todo, metade dele está cumprido. Né? O que falta ser feito, talvez um pouco mais, o que falta ser feito vai ser feito junto com o Brasil. E o que já foi feito será transferido. Que aí é o melhor pacote de compartilhamento de tecnologia do ponto de vista brasileiro. Exatamente. Ganhar mais conhecimento, ganhar mais avanço tecnológico. Exatamente. Você usou a expressão correta. É compartilhamento, não é transferência de tecnologia. O que significa? Se há uma unanimidade nessa história de compra de conhecimento, é o de que não existe um pacote em que você abre uma gaveta, tira e diz, olha, esta é a tecnologia e entrega. Não é isso. A transferência é fazer junto. Né? Isso está sendo feito em alguns, por exemplo, o programa de submarinos do Brasil, que é desenvolvido junto com a França, é feito exatamente dessa maneira, fazendo junto. Né?
Mas é um conhecimento que vem para cá e aí você vai aplicando conjuntamente Nesse caso, ele será desenvolvido conjuntamente. O que permitirá, por exemplo, a Embraer, que já foi indicada pelo ministro Amorim como a agência receptora desse conhecimento, ter esse conhecimento, ter essa tecnologia e aplicá-la, por exemplo, na sua linha de aviões civis. Como já aconteceu na década de 80 com os bombardeiros leves AMX, de ataque ao solo, que permitiram, esse conhecimento permitiu que a Embraer entrasse na era do jato e que fizesse a sua linha de E-Jets, que hoje é um sucesso, a linha é um sucesso internacional. Quer dizer, esse negócio, esse acordo que o Brasil, ao escolher a opção sueca, me parece que também está buscando vantagens comerciais. De repente, seja para isso, para aprimorar os produtos que a Embraer tem e é uma grande exportadora do Brasil, mas também para a própria negociação desse caça que está sendo desenvolvido. A gente estava conversando aqui, né, Godoy? No fim das contas, o fato de ser um modelo que ainda está em desenvolvimento permite que o modelo, quando ele ficar pronto, ele também seja um modelo brasileiro. O modelo BR, é exatamente isso. Quer dizer, quando ele estiver pronto, talvez não os primeiros que vão ter, claro. Além do que há uma certa pressa, porque a gente demorou muito tempo. 18 anos. Veja bem, tem um dado muito, muito curioso. Na primeira fase, quando era ainda a FX, foram qualificados 6 aviões. Desses 6, apenas 2 continuam em produção. Que são o americano e o francês? É isso? Não, que eram concorrentes daquela época. Daquela época. Que é na verdade 3. O F-16 americano, o Sukhoi russo e o Eurofighter, que nunca teria sido escolhido, muito caro, 180 milhões de dólares a peça. Enfim, ele não se adapta. O modelo sueco a gente está falando em torno de quanto? Qual é o preço dele? A gente precisaria fazer a conta. Exato. Mas veja, a 4 bilhões e meio, você considerando a tecnologia, a transferência que, veja, isso está embutido no preço. Claro. Você recebe esse conhecimento, mas tem que pagar por ele, claro. Não existe almoço grátis, muito menos conhecimento tecnológico de graça. De indústria aeronáutica militar, menos ainda, né? Então, é preciso fazer essa conta, mas ele é muito mais... Uma coisa típica é a seguinte, a hora de voo. Então, um caça não voa muito tempo, tá? Quer dizer, normalmente eles cumprem uma missão que é sempre abaixo de 1 hora. Né? Mas, eventualmente, ele pode ter necessidade de ser levado para outro lugar. Então, aí... Esses Mirage que vão ser desativados vieram voando da França. Então, você tem missões que, eventualmente, muito mais demoradas. Ele pode ficar em voo de patrulha durante muitas horas, essa coisa toda. Bem, mas a hora de voo, de combate, do Gripen é de $4.000. Do caça francês, estima-se que seja da ordem de 14 mil. Então, você nota que há uma diferença bastante grande. Do caça americano, talvez 10 mil. Quer dizer, então, ainda assim, há vantagens. Agora, se há um lugar nesse momento que deve estar soltando fogos, é São Bernardo do Campo. Sim, porque tem um acordo ali, inclusive político, para que a instalação da fábrica seja lá, né? Não, eu acho que isso não vai ser possível, porque, veja, a Embraer tem uma estrutura toda já pronta, inclusive com facilidades previstas para desenvolvimento militar em Gavião Peixoto. Mas haveria uma instalação... Haveria um centro de desenvolvimento tecnológico, um centro, um complexo de fornecedores, quer dizer, como se você criasse um polo de fornecedores de material militar voltado para esse tipo de aviação que é altamente sofisticado. E também um centro de preparação de mão de obra de alto nível. A Gripen, na verdade, já estava até investindo nisso. Quer dizer, então, foi uma jogada de risco, mas que com a qual ela se deu Pode ter facilitado ali na hora da escolha. E o prefeito Luiz Marinho mais ainda, que ele se envolveu tanto que, num dado momento, ele foi à Suécia e voou no avião. Posou para fotos lá, paramentado de piloto. Falando do aspecto político, Godoy, quanto a gente acompanhou que no governo Lula, os franceses eram favoritos. Houve um momento em que se acreditou que praticamente Lula e Sarkozy, que era na época o presidente francês, praticamente estavam dizendo que fechariam o negócio, não oficialmente, mas houve um momento ali de encontro político dos dois que parecia que estava fechado, o Brasil fecharia o acordo com a Dassault para a compra dos Rafale. No governo Dilma pareceu que a Boeing, com seus modelos F-18, né? F-18, Super Hornet, eram os favoritos. Mas agora deu os suecos.
que pode ter acontecido em termos políticos, principalmente no caso dos Estados Unidos? A relação aí degringolou depois do escândalo da espionagem? Sem dúvida alguma. A gente pode considerar, em algum momento, eu ouvi essa expressão hoje de um militar, ele disse uma coisa muito adequada, né? Ele fez uma analogia com o futebol. Ele disse, olha, os americanos estiveram com a mão na taça. E é verdade, até onde se sabe, a presidente, como todos os 3 modelos podem cumprir a missão, ela pretendia fazer um gesto, né, em benefício das relações bilaterais com os Estados Unidos e optar pelo fazer a escolha do caça americano, porque ela tinha um convencimento pessoal de que, embora a proposta americana não contemplasse toda a transferência de tecnologia que o Brasil pretende, o que eles ofereciam, que o próprio governo americano anunciou isso, semelhante, equivalente ao que fornecem para os seus principais parceiros, Coreia e Israel, né? Permitiria que, por meios próprios, as agências brasileiras atingissem os objetivos pretendidos. E com isso melhoraria significativamente as relações. O F-18 é uma máquina de guerra espetacular, aprovado em combate, nunca foi abatido, enfim. Na verdade, do ponto de vista dos guerreiros, né, do ponto de vista dos pilotos, havia até uma certa preferência por ele. Bem, claro, o piloto quer pilotar a melhor máquina. Sim, veja bem. Agora, aí a questão é saber se o Brasil precisa da melhor máquina, né? Sendo um país que não tem sim, né, uma atuação militar tão forte no sentido de entrar em confrontos com coisas desse tipo. Né? E aí estava tudo pronto para que na semana em que a presidente, não, digamos, essa é uma informação que é puro bastidor, mas ela anunciaria isso, a dúvida era antes de ir para lá ou anunciaria lá, né? E aí veio o escândalo da espionagem. Tudo isso foi por água abaixo. Ou seja, durante esse longo período da FX2, mas particularmente da FX2, os 3 candidatos, os 3 finalistas, em dados momentos anteriores a esse da escolha, foram considerados praticamente vencedores. O Gripen, na verdade, foi o primeiro, porque tudo isso que fez dele o vencedor agora já era considerado uma vantagem lá atrás. Aí começa o lobby, do qual aparentemente o ministro Jobim e depois agora, o ministro Celso Amorim é um simpatizante do modelo, essa coisa toda. E o próprio Lula, por relações pessoais com Sarkozy, como você falou, muito boas, chegou a ser até anunciado. Exato. Né? E agora essa situação dos F-18 e finalmente o Gripen. Godoy, para a gente encerrar, do ponto de vista, para quem é mais leigo na área militar, imagino que não tem muito o que se provar sobre o poderio militar americano ou francês. E os suecos? São bons de produção bélica, de produção de armamento, de equipamentos militares? Quais são as características da indústria sueca? Eles são muito bons, Yuri. A gente esquece de algumas coisas da história recente, né? Isso não é muito enfatizado. Mas veja bem, durante toda a Guerra Fria, eles compunham a linha de frente, aquilo que é chamado de aviação frontal, e também outras forças, mas principalmente a aviação frontal, no caso de um conflito com leste-oeste, o bloco comunista a Suécia ali na Escandinávia está do lado ali da Pacto Rússia, de Varsóvia versus Exato. Organização do Atlântico Norte, a OTAN, e eles formariam ali. Então, eles produzem caças extraordinários há muito tempo. Um deles, o Draken, por exemplo, foi considerado durante muito tempo o melhor caça do mundo, por causa do desenho, por causa do desempenho. E é um avião dos anos 50, projeto dos anos 50, aperfeiçoado ao longo dos anos 60, um desenho todo revolucionário. O Gripen anterior ao NG também o NG, a nova geração, é esse que ganhou a escolha brasileira. Ele é um ótimo avião. Havia restrições, por exemplo, se ele seria suficientemente resistente para operar nas condições rústicas do Brasil, por exemplo. Ele opera há vários anos na África do Sul em condições ainda piores.
Quer dizer, então, e ao mesmo tempo opera em cenários como a República Tcheca, tá sendo escolhido pela Suíça. Então, ele, de fato, como máquina, ele é bastante bom. Né? E, principalmente, eu acho que volto a enfatizar isso, ele permite, o programa vai permitir um abrasileiramento da aeronave, de forma que, num dado momento, a gente, talvez até ao longo desse primeiro lote de 36, haja aviões já Gripen NG/BR. Isso seria um fato inédito aí na indústria brasileira? Quer dizer, um caça desse de ponta, sim, né? Quer dizer, nunca fizeram nada parecido com nada isso. Parecido. Né? E uma Os outros aviões que o Brasil produziu na área militar, em que nível que daria para a gente comparar? Ou não dá para comparar? Não dá para comparar, porque o avião mais avançado militar que já fizemos foi o AMX, que é um projeto dos anos 80, muito bom. E durante muito tempo ele era tratado como o computador que voa, porque ele tem 35 diferentes sistemas integrados para fazer seus ataques de precisão. Está sendo modernizado agora, revitalizado agora pela Embraer, e vai ter ainda uma sobrevida longa. Ele é um ótimo avião. Mas ele permitiu que a Embraer fizesse sua linha comercial, essa, enfim, transferência desde materiais, desde do conhecimento de materiais compostos até questões aerodinâmicas, enfim, coisas muito, muito, muito importantes. O melhor avião, o modelo mais interessante que a indústria faz, é o Super Tucano, que é um turbohélice, um avião completamente diferente de ataque ao solo, né, um avião anti-insurgência. Por exemplo, o avião que a Colômbia usa no combate às Farc, a guerrilha das Farc. Então, ele tem sido um sucesso por aí, mas não se compara. Esse avião coloca a indústria brasileira nesse setor. O Brasil desenvolve hoje um baita, até noticiamos isso, com grande destaque no Jornal do Estado de São Paulo, há poucas semanas, um baita de um cargueiro, que é considerado assim, o melhor na sua categoria. Nesse momento não tem, por exemplo, nenhum concorrente direto, a não ser um avião americano, Hércules, que já está em fase, talvez, na última geração. Né? Esse caça coloca o Brasil entre os grandes produtores de aviões de combate de alto desempenho. E, Godoy, eu estou vendo algumas informações do anúncio que foi feito hoje pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, e pelo comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Junichi Saito. O brigadeiro disse que os primeiros aviões vão chegar 48 meses depois da assinatura do contrato, e esse contrato deve ter uma negociação dos termos do contrato de 10 a 12 meses, ou seja, ele deve ser assinado no fim de 2014, fazendo as contas mais 4 anos, a operação a partir do fim de 2018, início de 2019. De lá para cá, nesse período, durante esse período, até os primeiros modelos entrarem em operação, como que a aeronáutica vai suprir esse gap, esse período, e que tipo de missões que devem ser atribuídas a esses modelos? Veja, o que vai acontecer imediatamente é o seguinte, no dia sexta-feira, agora, dia 20, a Força Aérea fará uma cerimônia formal de desativação dos Mirage que estão lá na base de Anápolis. No dia 31 de dezembro, provavelmente num voo simbólico à meia-noite, ele fará sua última incursão aérea e todos eles serão groundeados, mal traduzindo, vão para a terra, serão aterrizados, por assim dizer. Né? Imediatamente entrarão cumprindo o alerta, quer dizer, ou seja, os aviões que ficam em missão estritamente de defesa aérea, os F-5M. Esses aviões são aviões americanos, fabricados nos Estados Unidos entre os anos 70 e 80. É o principal caça da Força Aérea Brasileira. São 46 deles foram modernizados pela Embraer, associada à Elbit, que é uma empresa israelense, e num procedimento que é considerado... Ele é um avião muito popular no mundo. Existem vários programas de desenvolvimento desse tipo de modernização, de revitalização, mas o projeto brasileiro é considerado o melhor do mundo, o melhor sucedido, o mais bem sucedido. Há mais 11 outros que foram comprados exatamente quando começou a demora pela definição do FX. O Ministério da Defesa decidiu pela compra de mais 11 unidades usadas da Jordânia que estão ainda sendo modernizadas. Então, vamos totalizar aí quase 60 aeronaves. E essas que vão fazer
vão cumprir os alertas de Anápolis até que chegue o FX, que no caso é agora o Gripen, não é? Virão alternadamente das bases de Manaus, de Canoas, no Rio Grande do Sul, e de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, 2 a 2. Eventualmente, não 2 a 2 do mesmo lugar, de repente pode vir um de Manaus, um de Santa Cruz, ou um de Santa Cruz, outro de Canoas. E eles ficarão 2 a 2 durante um determinado período, algumas semanas, meses, alguma coisa assim, em Anápolis, cumprindo o alerta. E é dessa maneira que a Força Aérea pretende suprir. Agora, há uma informação de que os suecos poderiam fazer um leasing de um determinado número de aviões do modelo anterior. Para esse período até chegar para esse período, e em que eles poderiam atuar, talvez até mesmo agora, já na Copa do Mundo. Eu acho isso um pouco complicado, porque 6 meses para preparar doutrina, treinar pilotos, essa coisa toda, é muito pouco tempo. Mas veja, a Força Aérea Brasileira tem sido marcada por programas de superação. Pode ser que ela consiga e pode ser que isso aconteça. Não está decidido ainda. Para a gente encerrar uma última pergunta, Godoy, você tocou num ponto Copa do Mundo e tem a Olimpíada 2 anos depois. Que tipo de papel que a Força Aérea Brasileira pode desenvolver em termos de segurança durante esses eventos e que aviões que poderiam ser usados? O avião que vai substituir os Mirage que serão aposentados, que tipo de patrulha, de ação que ele faz durante um evento como uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada? É de preservação do espaço aéreo. Geralmente, existem regras, quer dizer, então, por exemplo, no espaço aéreo brasileiro, ninguém pode entrar sem plano de voo, sem identificação eletrônica, coisas assim. Em eventos como esse, isso já foi testado na reunião da ONU Rio+20, na Copa das Confederações, na visita do Papa, esse espaço aéreo muda de formato. Então, é declarada uma área de restrição. E aí a Força Aérea coloca mais de um nível de patrulhamento. Então, ela faz um patrulhamento, por exemplo, ela pode combinar um patrulhamento com caças, nesse caso os F-5M, numa altitude, num perímetro maior, e num perímetro menor, mais baixo, olhando para posições no chão, com os Super Tucanos, por exemplo, que é o que eles fazem melhor, não é? O ideal seria você ter isso tudo, quer dizer, os F-5 e também o avião do programa FX como retaguarda para uma situação extrema. Ou seja, há um agressor sim. Então é o FX que vai atrás do agressor. Vai atrás desse agressor. Há um invasor e ele está em atitude hostil. Sabe? É uma coisa assim. Nesse caso, na Copa, sem dúvida alguma, isso será feito pelos F-5, né? Até porque não há outro. Não há tempo. E uma grande vantagem que a Força Aérea Brasileira tem, vantagem mesmo, ela tem uma excelente infraestrutura eletrônica em terra e embarcada, ou seja, nós temos aviões radar e aviões de inteligência que ficam captando sinais, aviões de espionagem, por assim dizer, tá? Que são mantidos, são os R-99, A e B. Um deles tem uma imensa antena eles são montados pela Embraer em aviões do E-Jet 145. Né? Ele controla uma força aérea, ele faz a coordenação de uma aviação de combate a partir do espaço. Então ele monitora os alvos, ele monitora alvos no solo e no ar, ele determina que tipo de avião vai para cada lugar, qual é o grau de agressividade, qual é o grau de ameaça. E, ao mesmo tempo, você tem ali aviões que ficam ouvindo sinais de inteligência. Telefonia, telefone fixo, telefone celular, telecomunicações de maneira geral, rádio, enfim. Isso, até de certa forma, já foi testado, embora não no Brasil, mas num dado momento, dezenas de trabalhadores de uma mineradora no Peru foram sequestrados pela guerrilha e o governo peruano pediu ao Brasil que fizesse um monitoramento de área com um desses aviões. Em 40 minutos, o grupo foi localizado e as forças especiais do Exército Peruano foram lá e resgataram os reféns. Então, você percebe que isso realmente funciona. Vai ser assim. Podia ser melhor, mas vai ser assim. Roberto Godoy, muito obrigado aí pelas suas explicações e agradeço você também que nos acompanhou aqui na TV Estadão. A gente acabou de conversar com o jornalista Roberto Godoy, especialista na área militar, sobre a compra dos caças Gripen, o modelo Gripen NG,
fornecidos pela Suécia, uma decisão que o governo brasileiro anunciou hoje, ao custo estimado de 4 bilhões e meio de dólares, um projeto que vinha se arrastando há 18 anos, desde o início da gestão Fernando Henrique, passou pelo governo Lula e agora, quase na reta final do governo Dilma Rousseff, o governo brasileiro, enfim, toma uma decisão e escolhe o modelo sueco. O contrato, como foi anunciado hoje pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, deve ser assinado no fim de 2014. Ainda teremos mais alguns 10 a 12 meses de negociação entre Brasil e Suécia para acertar os termos de troca de compartilhamento de tecnologia, prazos, preços e por aí vai. A estimativa é que 48 meses depois da assinatura do contrato, os primeiros modelos Gripen NG comecem a ser utilizados pela FAB, a Força Aérea Brasileira. Roberto Godoy, mais uma vez. Isso, olha só, um dado que indica bem o quanto a FX demorou para ser decidida é o seguinte: o processo soma hoje 28 mil páginas. Nossa. Haja ainda bem que ninguém vai precisar ler essas 28 mil páginas para a assinatura do contrato. É verdade. O contrato vai ser um pouquinho menor do que essas 28 mil páginas. O que se estima é que o contrato tenha 400 páginas. É um bilhete do ponto de vista de 28 mil páginas. Sem dúvida alguma. Godoy, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima e obrigado a você, espectador da TV Estadão. A gente volta numa próxima oportunidade. Um abraço, até lá.